Boa noite. Agora eu vou apresentar alguns insights do artigo, é, uma reflexão epistemológica sobre os estados científicos da administração sob a ótica dos critérios de demarcação científica de Popper, Kahn e Lactus. Então, a partir desse artigo, foi possível ver que há algumas argumentações sobre o que seria ou não discutido como ciência no campo da epistemologia. Desse ponto de vista, dá para verificar se a administração é ou não um campo de pesquisa sobre o ponto de vista científico e epistemológico, ou se ele é advindo de outras ciências como a psicologia, a economia, a antropologia. A análise da administração, a análise epistemológica da administração, dá para ver que percebe outros pontos de vista diversos e controversos, e isso faz com que não haja um consenso definitivo com o que é ou não científico, ou seja, o que é não comprovado como ciência e o que depende ou não da demarcação de alguns critérios. Esses critérios demarcam o que é ciência ou não e utilizam nos campos da administração. Essa linha de pensamento, que alguns autores definem a administração como sendo algo capaz de gerar conhecimento confiável e que nela é produzido e é capaz de classificar como sendo algo objetivo e comprovado. A natureza científica é utilizada para iniciar a abordagem do tema e é importante para considerar sustentáveis as principais teorias sobre a natureza científica. Inicialmente, havia uma visão comum de que a ciência era algo verdadeiro, e isso foi formulado com uma base empírica. Essa forma de fazer ciência é chamada indutivismo, que significa que veio de leis, de teorias, pode gerar e derivar observações de certa quantidade de fatos. Isso faz com que seja possível observar fatos que geram indução, ou seja, que é possível gerar teorias ou leis e que são capazes de formular a visão a partir do senso comum. Esse senso comum se baseia na questão de que nós somos capazes de formular nosso próprio conhecimento a partir de algumas informações que nos é dada. Então, a partir do momento em que uma proposição foi falseada, ou seja, ela não foi confirmada, ela pode ser substituída por uma nova, desde que seja possível descategorizar ou finalizar a anterior, e que essa nova seja possível substituir e substituir o que não foi e conseguir superar aquilo que já foi explicado e o que não conseguiu explicar ou que não conseguiu explicar. Então, o falsificacionismo de Popper, perdão, ele é denominado como um pensamento filosófico utilizado como racionalismo crítico, como uma forma de demonstrar que há um descontentamento com o empirismo clássico que representava o indutivismo. Em relação às abordagens sobre o conhecimento, Popper aborda que esse conhecimento é objetivo e que seria necessário ampliar o conhecimento mediante repetitiva resolução de problemas e análise crítica das teorias a partir de testes hipotéticos dedutivos, ou seja, que a gente forma algumas hipóteses sobre aquilo e a gente tenta refutar ou validar essas hipóteses. Esse método, então, proposto pelo falsificacionismo, serve para gerar conhecimento científico e passa primeiramente pela identificação de um problema, o que Popper diz que é como se dá origem à ciência, e aquilo que é relacionado a pesquisas, que sejam enunciados, conceitos, variáveis e o que é desconhecido, a relação com essa variável e a validade dos enunciados. A segunda questão é a formulação de hipóteses. Aqui se tem também pesquisas de quantitativo em que as hipóteses são formuladas e testadas por um método dedutivo, que leva à corroboração ou rejeição dessas hipóteses, havendo
nesse caso, a rejeição de uma nova teoria ou a definição de que ela é verdadeira ou não, que ela pode ser testada e reformulada novamente. Na sequência, tem os paradigmas de Kant. Os paradigmas de Kant, eles são formulados para destacar conjunto de questões de julgamentos, questões naturais de julgamento, para os próprios membros do grupo, a educação científica por meio de manuais, a existência de quebra-cabeça e possíveis modelos, sistemas de valores razoavelmente rígidos, desenvolvimento de ciência normal ligado à tradição com período de cultura. Então, Kant não relata que não é possível rejeitar a possibilidade do rompimento de uma ciência normal, que ela é necessária para fazer isso, validar e explorar todos os conceitos antes de descartar e instalar outra ciência como algo extraordinário. Então, há necessidade de realizar uma quebra de paradigma, ou seja, quebra de um conceito definido como universal, e grande parte desses cientistas consideram em suas carreiras preocupados com a limpeza de paradigmas já estabelecidos. Já os programas de pesquisa de Lactus buscam seguir os ensinamentos popperianos e, de certa forma, expandi-los. Então, Popper falava muito da questão indutivista, então, que era realizado com base em teorias e leis. Então, nessa linha de pesquisa, de programa de pesquisa de Lactus, é possível ver que é necessário que haja relatos indutivistas e falsificacionistas para apresentar falhas e para ver se aquilo é de fato verdadeiro ou não, para que seja levado em consideração quão complexo seria o estudo histórico das principais teorias científicas. Então, devido ao que foi exposto, Lactus coloca que a discussão entre o teórico e o factual acontece em duas teorias com competição e os fatos reais. Que seria possível destacar ou não aquela teoria, o que que se contradiz entre elas, para ver se é possível descartar ou não. Então, com base nesses três pesquisadores, nessas três fontes de pesquisa, é necessário verificar se a administração é uma ciência, ela é de fato uma ciência, é cientificamente verificado que todos os conteúdos são organizados dessa forma. Então, com base nesses conceitos, foi possível identificar duas formas. Há pesquisadores que identificam a administração como sendo um conceito científico e outros que dizem que não, ele é um conceito, não é uma ciência. Os que dizem que ele é uma ciência estão indicando que a partir de opiniões e também questão de proporcionar a partir de teorias. E os que dizem que não é uma opinião dizem que ela dá um foco para práticas de gestores e o que ele é feito no dia a dia, e os riscos que ele assume, fazendo com que ele seja criativo, inovador e que ele atinja os resultados traçados. Então, para mim, a administração é sim uma ciência, e há métodos científicos para realizar todos esses estudos. A gente não faz esses estudos a bel prazer. A gente tem que seguir vários protocolos, vários procedimentos científicos, assim como outras ciências, para comprovar realmente se aquilo é de fato viável ou não, se aquilo é de fato replicável ou não. E isso determina se é uma ciência ou não. Isso determina como esses procedimentos são guiados e como é possível conduzir esses experimentos que a gente realiza ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa formação como pesquisador.